Olá, paz e graça no coração de cada um de vocês. Como vocês estão vendo, estou aqui em um cenário um pouco diferente. Estamos na igreja de Alvorada, no programa aqui de evangelismo, semana de colheita. Tem sido uma semana de muitas bênçãos, de vitórias, conquistas, podendo ver aqui pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Mas eu não podia deixar de parar o momento das atividades aqui para estudar a Bíblia com você. A lição da Escola Sabatina, e chegamos aí no último estudo desse trimestre. E o tema, um passo de fé. Quem sabe você, ao ver o título da lição essa semana, pode perguntar: mas se durante todo o trimestre estudamos sobre como fazer amigos para Jesus e sentir a alegria de participar de sua missão, o que esse título tem a ver? Bem, lembrei de um texto que está no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho, que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes chamados por Ele. Olha bem, Paulo estava recordando aqui do trabalho que o povo estava fazendo ali, que era o resultado de uma fé operosa, uma fé ativa e não passiva, e de um povo que entendia pelo que fazia por meio da perseverança e na esperança que eles haviam sido chamados por Deus. Um pouco mais abaixo, você vai ver Paulo dizendo que o padrão de fé que estava neles fazia com que eles então pudessem ser uma testemunha por onde eles passavam. Um passo de fé. Fé é aquilo que nos leva a uma atitude. Olha o capítulo 11 de Hebreus. Você vai ver que, ao mencionar ali alguns personagens que nós chamamos de heróis da fé, o texto bíblico é bem claro. Pela fé, Abel levantou um altar. Pela fé, Abraão subiu no monte Moriá. Pela fé, Moisés conduziu um povo no deserto. Foi pela fé. A fé ativa, não passiva. Uma fé que nos leva a fazer algo em favor de Deus e pela causa de Deus. Para que você entenda bem isto, nós não temos um maior exemplo do que o de Jesus. Entanto, o nosso primeiro tópico da lição desta semana vem como título: o amor abnegado de Jesus. E para você entender isso, nós precisamos ler o livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que nos diz o seguinte, capítulo 2 de Filipenses, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento ou pensamento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Que exemplo! Sabe, este é um texto que tem trago algumas polêmicas, ao falar acerca da divindade de Jesus.
Mas aqui na realidade mostra um Deus que esteve disposto aí de se auto-limitar e se autocondicionar. Quando diz aqui que ele esvaziou-se de si mesmo, na realidade alguns dizem que ele se esvaziou da sua divindade, sabe? O que realmente Jesus se esvaziou, porque o texto é bem claro, ele não deixou de ser divino, ele não deixou de ser Deus. O texto aí que está em suas mãos diz que ele mesmo existindo em forma de Deus, o que na realidade ele se esvaziou foi da posição de glória, deixou todo o céu, a companhia de Deus Pai, do Espírito Santo, dos santos anjos, para vir a esta terra e se tornar homem, e aí morrer por nós na cruz do Calvário. Sabe, a palavra aqui usada, quando se refere Jesus a Deus, é a palavra morfê, quer dizer igual, plenamente igual. Por isso que eu quis ler para você aqui na tradução King James, que diz que ele plenamente na natureza divina. Então, quando ele fala de Jesus como Deus, ele diz que é igual a Deus. Mas logo depois, ele usa um termo em grego chamado homoiomate, que quer dizer semelhante. Então, quando ele se refere com relação a forma de servo, ele diz que ele se tornou semelhante ao homem, e não igual ao homem, semelhante, tá? Porque ele continuou sendo Deus. Ele também era Deus, 100% Deus, também 100% homem, porque ele sofreu como eu e você. Mas o que a lição quer mostrar para mim e para você é que Jesus renunciou tudo, para que hoje eu e você possamos ter a plena certeza de salvação e remissão de pecados. A Bíblia dá aí muitos títulos para Jesus: Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, o Deus conosco, Salvador, enfim. Mas você sabia qual foi o título que ele mais usou para si mesmo? Foi o título Filho do Homem. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio realmente como Filho do Homem. Ele viveu aqui como ser humano. Como Deus, ele trouxe Deus para mais próximo de nós. E como homem, ele nos levou para mais próximo de Deus. Mas uma grande lição que nós tiramos de tudo isso é que Jesus aqui, ele assumiu um risco. Não só com relação a si, mas também com relação à divindade e todo o céu. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então, se a Bíblia diz que ele foi tentado, porque então haveria aí a possibilidade de Jesus ter caído ou desistido. Mas ele deu um passo de fé. Ele assumiu esse risco para poder salvar a humanidade caída. Este foi Jesus. E Paulo então nos convida: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude. Renuncia tudo. Renuncia para a sua salvação. Quantas vezes nós não queremos baixar, sair, de uma posição? Meu amigo, olha para Cristo. Ele renunciou tudo por você. E é hora de nós renunciarmos também tudo por Ele. No entanto, o segundo tópico da lição vem como título: o chamado ao compromisso.
Sim, o chamado. Eu li para você já em Tessalonicenses, né, que os nossos irmãos ali estavam convictos de que eles haviam sido chamados por Deus. Nós estamos chegando aí quase no final do ano, e a Igreja Adventista, né, por costume, todo fim de ano fazer a comissão de nomeação e escolher a nova liderança, agora a liderança para o ano de 2021, e às vezes alguns irmãos nos procuram dizendo: pastor, olha, o ano que vem eu não quero ter compromisso com a igreja. Sabe por que tomamos essa atitude? Porque achamos que somos chamados pela igreja, por uma comissão, ou por seres humanos. Deixa eu dizer algo para você. Você foi chamado por Deus. Quando alguns dizem assim: eu não quero ter compromisso no próximo ano, olha, o seu compromisso não é com a igreja, o seu compromisso na realidade é com Deus e com o dom a qual Ele confiou para você. Mas a lição traz aqui algumas experiências de homens que foram chamados. Aí no capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 18, diz que Jesus, então, caminhando pela praia, encontrou ali Pedro e João, que estavam lavando as redes, depois de uma noite de pesca. E Jesus, então, chama eles: vem, siga-me, porque daqui adiante, vocês, então, serão pescadores de homens. Sabe? Aqueles homens deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. E por que deixaram tudo? Porque reconheceram que a voz de Jesus, a atitude dele, era uma conduta divina. E não tiveram dúvida alguma de que ali era um chamado divino. E que tinha um propósito maior, uma missão extraordinária. Algo que nada pudesse comparar. Mas também me chama a atenção de algo. 2 pontos importantes. Primeiro, Jesus, ele chama pessoas simples e humildes. Ele passou por alto os doutores da lei, os fariseus, para chamar simples pescadores. Sabe por quê? Porque a pessoa humilde, ela deixa ser trabalhada. A pessoa humilde, ela está disposta a aprender. Porque a pessoa orgulhosa, ela nunca reconhece, ela nunca se esvazia e não permite o trabalhar de Deus. Deus chama pessoas simples, humildes, porque Ele quer trabalhar na vida delas. Porque Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita a todos aqueles que reconhecem e diz um sim para o chamado de Deus. Um outro ponto interessante é que Deus chamou eles aonde estavam, ali na beira da praia, assim como Deus chama você hoje, aí aonde você está. Tem até um pensamento que diz assim: floresça aonde está plantado. Os discípulos deixaram tudo. Na realidade, Deus não quer que você deixe tudo. O sonho de Deus é que você seja tudo aonde você está. Aí no seu trabalho, na vizinhança em que você se encontra, é aí que Deus quer usar você. Mas a lição também traz o chamado de Levi e Mateus. Nós encontramos aí em Mateus capítulo 9, verso 9. Ele estava trabalhando ali, coletando impostos, e Jesus então passou e disse: segue-me. E o texto bíblico diz que ele deixou tudo e passou a seguir o mestre. Sabe, na praia ele chamou homens humildes, sinceros, mas agora chamou um homem que estava vivendo ali uma situação um pouco complicada.
porque os publicanos cobravam impostos a mais das pessoas. Isso mostra para mim que Jesus não vê quem você é, mas o que você pode se tornar nas mãos dele. É isto. Não importa, ele chama a todos e convida a todos para esta missão. Deus chama você hoje, um chamado de compromisso. Como esses homens, deixa tudo. Venha ter a alegria de poder servir a Deus, de poder fazer parte desta missão. Um outro tópico vem mencionando sobre Paulo. Paulo, o instrumento escolhido por Deus. No livro de Atos, você vai encontrar 3 vezes Paulo, ele relatando ali o seu testemunho, o seu encontro com Cristo. Mas o que eu mais assim gosto é do capítulo 26. Capítulo 26 de Atos, no versículo 16, ele falando ali do seu encontro com Jesus e do chamado que Jesus fez para ele, o texto diz assim: agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que vistes de mim, de minha parte, como daquelas que te manifestei. Paulo encontrou com Jesus e diz: levanta-te, você será a minha testemunha para relatar aquilo que eu fiz e aquilo que estou fazendo. Mas no versículo 19, Paulo diz assim: sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo ele não desobedeceu ao chamado. E há muitos textos na vida de Paulo que me encantam. Assim como ele falou no capítulo 2 de Filipenses, que Jesus renunciou tudo. Olha no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 4, e do verso 4 a 7, você vai perceber que ele também renunciou tudo. Tudo que ele tinha por direito, passou a encarar como um lixo, refúgio, por causa de Cristo. E agora, fiel ao chamado, à visão que recebeu, no capítulo 28, versículo 31, diz assim: pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda liberdade. Entenderam? Esse foi Paulo. E há outros textos que me encantam. Romanos capítulo 15, o verso 20, que ele disse que queria pregar onde o evangelho ainda não havia sido pregado. Romanos 10, 18, Colossenses capítulo 1, versículos 6 e 23, diz que ele pregou no mundo todo, não ficou um sem ouvir a mensagem de Deus. Ele chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele não estava com medo de juízo final, não. Quando ele diz, ai de mim, porque não existe cristianismo sem um comprometimento, não existe um compromisso, um cristianismo sem relacionamento. Sabe, acho que alguns aí estão acostumando, né, com relação a esse período que nós vivemos aí de quarentena, costumaram assistir as lives na sua casa, quem sabe deitado na cama, sentado no sofá. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa a você, a graça de Deus, ela não veio para dar a você aí uma vida passiva, não.
A graça de Deus veio para nos transformar e fazer com que nós possamos então ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por isso quero já ir com você o próximo tópico da nossa lição: as essências do amor. Para isso, quero lembrar você de um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz que o amor de Cristo nos constrange. Na realidade, a palavra usada aí, o amor de Cristo nos constrange, ela também pode ser traduzida como impelir, impulsionar, controlar, motivar. Então, o amor de Cristo nos motiva, nos impulsa a fazer algo. Sabe, o amor de Cristo, ele não é permissivo, mas ele é transformador. É isto, ele transforma. E o amor aqui não é apenas um sentimento, o amor é uma atitude. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, assim como Jesus amou o mundo e deu a sua própria vida, você encontra aí em João capítulo 3, verso 16, 1 João 3,16, Romanos capítulo 5, verso 8, eu podia citar aqui tantos textos. Deus, Jesus, o Espírito Santo, não viveu apenas um sentimento, mas viveu o amor na prática, na atitude. E Ele espera o mesmo de mim e de você. Em uma experiência, com Pedro ali na praia, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, isso está em João capítulo 21. Jesus por 3 vezes também tira dele ali a certeza de que ele havia se arrependido de tudo. E aí Jesus pergunta: Pedro, Flávio, José, Maria, tu me amas? Pedro naquela ocasião respondeu: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. Mas logo depois, Jesus então disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, a autora Ellen White até diz assim: a primeira atitude de uma vida transformada é sair e anunciar o Salvador. Ela também diz: todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Essa é a primeira atitude. Porque quem está apaixonado por alguém, ele quer revelar, ele quer compartilhar. Se você está apaixonado por Cristo, se você realmente ama Jesus e reconhece que Ele o salvou e o tem chamado, você vai compartilhar. Essa semana estou aqui no evangelismo, várias pessoas se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Nós tivemos aqui batismo no sábado, domingo batizou 6 pessoas. Amanhã nós teremos batismo aqui, mais 3 pessoas. Sexta-feira teremos batismo, sábado teremos batismo. Sabe, não há alegria maior do que essa, de poder ver que, mesmo falho, pecador como sou, mas Deus tem me usado. E me dá essa alegria de poder ver pessoas se rendendo, pessoas se entregando e se preparando para o reino eterno. Nos finais das palavras de Jesus ali com Pedro, naquela praia, que nós encontramos no capítulo 21 de João,
ali no versículo, a partir do verso 18, verso 18, 19. É interessante que Jesus disse para ele ali a forma como ele iria morrer, também crucificado. Sim, crucificado. Sabe por que Jesus disse aquelas palavras para Pedro? Porque a vida de Jesus é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega total. Mesmo em face à morte, você precisa ser fiel. Mas na realidade, Jesus disse assim: quando você era mais moço, você cingia a si próprio. Pedro era um homem orgulhoso, confiante em si mesmo, autossuficiente. E como eu já disse para você, uma vida orgulhosa, ela não permite o trabalhar de Deus. Mas Pedro teve que aprender de Cristo. Entender que deveria ter o mesmo sentimento que houve em seu Salvador, que renunciou tudo por ele. E ele também agora, em resposta, deveria renunciar tudo por Cristo. Ah, meu amigo, é isso que Deus espera de mim e de você. Deixa eu perguntar. A lição chegou ao fim. Eu estou falando de questões teóricas. A teoria terminou. Na próxima semana vamos iniciar aí um outro tema, ensino e redenção. Mas sabe, a prática, ela deve continuar. Deixa eu perguntar a você, de tudo que você estudou durante todo esse trimestre, isso impulsionou você a abrir um pequeno grupo no seu lar ou na casa de um amigo? Isso impulsionou você a sair em duplas missionárias para poder levar a mensagem de Deus? Isso impulsionou você a sair de onde você está, da comodidade do seu lar, para levar a mensagem de salvação? Isso impulsionou você a dar um estudo bíblico? Se não, eu queria convidar você a estudar esta lição de novo. E se necessário for estudar 2 vezes, enquanto isso não transformar a sua vida. Mas a minha oração mesmo, sincera, é que o objetivo de Deus por meio desta lição alcançou uma realidade no seu viver aí. Dê esse passo de fé. Saia da comodidade, vá onde estão as pessoas e olha, você vai viver uma experiência que eu estou vivendo aqui esta semana. Você vai viver essa experiência de ver pessoas sendo transformadas e se rendendo aos pés de Jesus. E maior alegria, saber que nós estamos aí concluindo a missão e que em breve o Senhor Jesus vai voltar. Quer você ter essa experiência? Dê esse passo de fé. Viva essa experiência, porque esse é o meu desejo para você. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você. E eu encontro com você na próxima lição. Um abraço. Fiquem com Deus.